Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Amém. Nós estamos hoje falando sobre esperança. E por que o tema é esperança? Porque nós estamos num ano onde o Senhor nos prometeu um tempo de descanso independente das circunstâncias. Diga comigo, independente das circunstâncias, nós vamos andar em descanso. Amém? Então você já aprendeu aqui, durante o culto da visão, durante os cultos do final do ano, que o descanso não depende da circunstância. O descanso é uma consequência de uma completude, ou seja, quando algo se completa, nós podemos descansar. Nós estamos entrando no nosso 14º ano, que eu e Marcelo estamos nessa igreja. São 2 períodos de 7 anos, então nós vamos descansar a terra. Mas isso não quer dizer que nós vamos parar de produzir, amém? Nós vamos estar entrando no módulo de descanso, que é uma etapa de amadurecimento. Quanto mais maduro nós somos, mais nós confiamos. Quanto mais nós confiamos, mais nós descansamos. Você já viu, assim, é muito difícil, né? Acontece, uma pessoa de 80 anos, esbaforida, porque aconteceu uma tragédia na televisão? Ela já viu várias, ela já passou por várias situações. Ela não fica mais tão impactada quanto um jovem de 18, 20 anos, que pode até ter uma crise de ansiedade. Alguém maduro, amadurecido, experimentado, ele não tem mais esse impacto da novidade. Ele sabe lidar, ele já conhece mais ou menos como as coisas terminam, amém? Então, eu creio que Deus está chamando essa igreja para um tempo de maturidade, onde descanso será uma consequência do nível de confiança que nós vamos adquirir com Deus. Nós vamos ter aí, provavelmente em fevereiro, um tempo de falar sobre o nosso crescimento espiritual. Como você sabe, esse ano nós não temos uma promessa de Deus de uma expansão externa, né? Como a gente viveu em 2025, onde, né, o pessoal olha aqui. Outro dia foi muito engraçado, eu saí ali na rua e uma moça correu me oferecendo um prédio para comprar. Eu falei, gente, estou cara de rico, glória a Deus, assim que eu gosto, entendeu? Tá olhando para mim, tá achando que eu estou nadando, glória a Deus. Sinal que eu estou rindo, porque pobre anda preocupado, rico é que anda rindo. E aí, eu falei, traz o preço que a gente negocia. Amém? Mas eles estão vendo a gente expandindo, né? E no período de Natal, a gente botou a iluminação natalina, e aí que a gente viu, né, os territórios marcados, e a gente entendeu o quanto a gente expandiu aqui, o quanto a gente expandiu em relevância, porque a nossa ONG, que agora já está documentada, está tocando vários aspectos da nossa sociedade. Nós estamos em presídio, nós estamos em hospitais, delegacia, bombeiro. A gente está alcançando muitos lugares. Hoje a gente já é solicitado para fazer evento em lugares. Amém? Então a gente está vendo, a gente viveu essa expansão, isso não vai parar. Mas o nosso foco esse ano é olhar para dentro, não só da igreja local, como para dentro de nós. Nós não vamos falar tanto sobre um crescimento externo. Nós não estamos voltados para isso esse ano. Mas nós estamos falando de um crescimento profundo, de aprofundar por dentro. E para isso a gente vai ter que crescer em algumas coisas. A gente vai precisar crescer em confiança em Deus. Mas eu falei no primeiro culto, você já matou um leão e um urso, com certeza, querido. Se você está aqui e está aí na minha faixa dos 50, você já passou pelo plano Collor. Aí você tem que ter orgulho, querido. Porque deixa eu dizer, a gente trocava de moeda uma vez por ano. A Europa, para conseguir entender o euro, levou quase 10 anos para eles conseguirem entender conversão de euro. A gente faz conversão assim, ó, tá nem aí, né? Brasileiro é um ser para ser estudado mesmo, é especial. E a gente passou pela pandemia, gente, um divisor histórico. É antes e depois da pandemia, a vida, né? Ela mudou depois daquilo ali. Você passou por aflições, querido, você está experimentado. Então, você não pode ficar surpreso com cada novidade que aparece.
né? A gente sobreviveu às últimas eleições presidenciais, a gente não vai cair nas ciladas esse ano. A gente não vai cair naquela besteirada toda, né? Vai ficar varejando chinelo em ninguém. A gente não está nesse negócio, não. A gente vai viver a nossa paz, amém? A gente vai cultivar a nossa paz. A circunstância que lute. A gente vai viver aquilo que a palavra Deus para a gente, amém? Então, eu creio nesse tempo de amadurecimento para usufruir de descanso. E para usufruir de descanso, nós precisamos de ferramentas. Uma delas é a confiança. A gente já falou um pouco sobre isso, ainda pode falar mais, mas hoje eu quero tratar sobre um aspecto que a Bíblia fala de algumas situações que fazem a gente andar em descanso. Abre lá comigo em 1 Coríntios 13:13. Eu vou passar um resumo rápido que eu falei 8:30, diferente dos mestres que repetem a mesma coisa. Eu não sou mestre, então esse negócio de ficar repetindo não é muito comigo. Aquilo que eu falei está falado lá no YouTube 8:30, amém? Agora eu vou falar outras coisas que eu tenho muito para te falar, e aí eu vou precisar, a gente usa, depois você soma. 1 Coríntios 13:13 diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Esse texto se refere, depois que ele fala bastante sobre vários dons, sobre desejar o dom do amor, ele fala sobre várias questões que tem, mas ele está colocando aqui que tem três coisas que são fundamentais. Um tripé da vida cristã: fé, esperança e amor. E ele faz uma coisa em comum. Ele valoriza mais um do que o outro. Ele diz: olha, dos três o maior é o amor. Mas ele não está dizendo que o amor necessariamente anula os outros ou é mais importante. O que ele está tratando aqui é que a fé e a esperança são mais necessárias na terra do que no céu. Porque na realidade, na terra, a sua fé será só uma fé criativa. Você não vai ter que crer, porque fé é chamar a existência aquilo que não existe como se fosse. Mas concorda comigo que diante da glória de Deus você não vai precisar chamar a existência o que já, porque agora já é. Você já está lá. Amém? Então eu creio, e é especulação minha, que a fé que vai restar é a fé do tipo de Deus no sentido de criação, né? Porque Deus usou fé para criar todas as coisas. Mas essa fé que a gente tem para suportar, essa fé para crer no que não viu, já está lá. A gente já vai ver Jesus, vai ver lá, vai tocar nos furos da mão dele, vai ver a glória de Deus. Tudo que era promessa vai se cumprir. Então lá não vai ter tristeza, dor, a gente vai estar vendo. Amém? Então eu não vou ter mais que recorrer à fé de crer naquilo que eu não vejo, que eu vou estar vendo. Tá certo até aqui? E a outra, a esperança. A esperança é algo que se espera que vai acontecer. Mas se eu já estou lá diante da glória de Deus, não é mais, a esperança já não vai ser tão necessária, porque eu já estou vendo também aquilo que foi prometido. Agora o amor não interrompe nunca, porque Deus é amor. O amor é eterno, ele nunca acaba. Então o amor, ele é maior no aspecto porque ele é aquele que nunca vai se encerrar. Nós, diante da glória de Deus, o amor só vai crescer. Amém? O amor só vai aumentar, porque nós vamos estar diante do próprio amor que é Deus. Amém até aqui? Então são três ferramentas aonde nós não podemos viver em descanso sem elas. Eu não posso viver em descanso sem fé, porque se eu não crer naquilo que eu não vejo como se existisse, eu vou andar em desespero, né? Às vezes vem alguém perto de mim e fala: pastor, eu estou desesperado. Eu falei: vá aceitar Jesus. Porque alguém que está desesperado, está sem esperança, é porque não crê em Deus. Amém, querido? Já fica a dica para você não precisar ouvir essa retaliação. Crente não fica desesperado. Amém? Crente fica: estou com esperanças que tudo vai dar certo, ainda que está dando tudo errado. Amém? Então você não tem direito, depois que aceitou Jesus, a ficar desesperado. Amém? Você pode até estar vivendo a aflição, mas você tem que esperar. Se você não tem esperança, para que serve o sacrifício de Jesus? Nada valeu, né? Então, desesperado nunca mais. Glória a Deus. Então você precisa ter fé e precisa ter esperança, para que isso traga paz e descanso para você. E amor também, porque, querido, sem amor não tem paz não, nem descanso.
Não adianta, porque a fé opera pelo amor. Então, fé e esperança sem amor não é na palavra de Deus nem em Deus, porque o amor é que baliza tudo isso. Então, você quer viver em descanso? Anda em amor. Porque se você não andar em amor, você vai andar na tua justiça. E a tua justiça é desaforada. Vai tirar olho por olho, dente por dente. Não é isso? Mas para andar em descanso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que relevar, tenho que perdoar, eu tenho que viver em amor. Porque se não for vivendo em amor, você vai pisar no meu dedo, eu vou ficar chateado. Se eu viver em amor, eu vou olhar para você e falar, caramba, comprar um óculos para ele, parar de pisar no meu dedo. Não é verdade? Porque o amor faz isso, o amor tudo supera, tudo sofre, tudo crê. Então eu não tenho como andar em descanso sem amor. Eu não tenho como andar em descanso sem perdoar. Eu não tenho como andar em descanso sem exercer, sem colocar empenho para viver em paz. Porque para viver em paz tem que lutar. É uma luta viver em paz, amém? Mas eu tenho que buscar a paz, eu tenho que almejar a paz, eu tenho que me empenhar na paz. A paz não cai do céu. A paz somos nós que geramos, ela está em nós pelo Espírito. Mas eu preciso me empenhar para viver em paz. Então o cristão, ele se empenha pela paz. Você é um pacificador, amém? Os dominantes ou coléricos como eu, falam, eu sou um pacificador. Pronto, declara pela fé, amém? Você vai fazer tudo para andar em paz. E aí, esse é um tripé. É um dos tripés para andar em descanso. Porque confiança está incluída em fé. Se eu não tenho fé, eu não tenho confiança, eu não tenho descanso. Então, um bom tripé para andar em descanso é fé, esperança e amor. A gente não vai ter tempo de falar de tudo hoje, mas eu quero tratar sobre esperança com você. E eu quero tratar primeiro pelo dicionário secular. O dicionário secular vai dizer que esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé, expectativa, espera, aguarda. E na religião, a segunda das três virtudes teologais, ao lado da fé e da caridade, representado por uma âncora. Ou seja, fé, caridade, a mesma palavra que vai ser para amor. Então, ao lado de fé e amor e caridade, tem que ter a esperança. A esperança é uma base, um tripé da vida cristã. Porque se você viver nessa terra crendo que a vida é só isso aqui, você é o mais miserável dos homens. Amém? É um texto que normalmente a gente usa em sepultamento, né? Porque a gente não pode, a Bíblia não diz que você não pode sofrer no sepultamento. A Bíblia não diz que você não pode sofrer na perda, mas ela diz que você não pode sofrer como os que não têm esperança. Amém? Você pode sofrer, mas a dor do que tem esperança, ou seja, uma breve separação. A dor do que não tem esperança é um adeus. O nosso é um até breve. Amém? Então dói? Dói. Ninguém quer separar de nada. Mas separa. Eu posso sofrer, eu posso sentir, posso chorar. Jesus chorou, mas não como os que não têm esperança. Então não pode ter desespero na separação do cristão. Amém? Então você não tem direito a ficar desesperado. Não, você vai ficar triste, pode ficar abatido por um tempo, mas você tem esperança. Amém até aqui? Agora, o que é bom entender sobre a esperança? Aí eu quero ler com você, nesse texto mesmo de 1 Coríntios 13, a gente vê que fé é a palavra pisques, que a gente vai entender bem. Se prega muito sobre fé nessa igreja, você sabe que fé é a convicção das coisas que não existem como se elas existissem, né? Aquilo que eu não vejo como se eu visse. Então a gente não vai gastar muito tempo aqui. O ágape, amor, você também já ouviu falar bastante, né? Então ágape é o amor do tipo de Deus. Também você já conhece um pouco e tem várias ministrações sobre isso. Mas hoje a gente vai falar sobre o elpis, que é a esperança, expectativa do bem. A palavra elpis, ela pode tanto significar em algum lugar expectativa do bem como expectativa do mal. Nesse contexto, ela é uma expectativa do bem, regozijo e expectativa confiante na eterna salvação. Em esperança, o autor da esperança, ou aquele que é seu fundamento, o que se espera. Então é sobre essa palavra que a gente vai tratar um pouquinho. E aí a gente vai ver Lamentações 3:21 falando: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu expliquei bem isso no culto de 8h30
Vai lá e assiste. Mas a palavra aqui está falando sobre aguardar, pôr, esperar, colocar empenho naquilo que vai acontecer. Lá em Salmos 37, 34, eu estou correndo um pouquinho mesmo, porque tudo isso eu já passei, só para localizar o que eu tenho para te dizer. Lá em Salmos 37, 34 vai dizer: espera no Senhor, segue o teu caminho e Ele te exaltará para possuires a terra. E aí essa palavra aqui vai dizer aguardar, buscar. A palavra aqui espera, esperar, esperar ou aguardar ansiosamente, esperar por. Então ele está falando sobre essa esperança, uma expectativa de algo que vai acontecer. Então a gente pode ter isso, porém a gente pode ter um entendimento errôneo de que esperar é uma coisa passiva. Estou esperando e algo vai acontecer, Deus está no controle. Não, querido, a esperança é também ativo. Eu gero esperança, eu escolho o que pensar, eu escolho o que vai entrar na minha mente, amém? Você ouviu aqui Marcela reproduzindo na quinta-feira. Se você não ouviu, ouça, propaganda mesmo, foi muito bom quinta-feira. Nosso seminário está prometendo ser excepcional. E ela citou uma frase de Janaína Albuquerque, que falou aqui nessa igreja, que ela diz: eu sou o espírito, eu habito no corpo e eu possuo uma alma. Então, se eu possuo a alma, não é a alma que me possui. Eu determino o que minha alma vai sentir, eu determino o que eu vou pensar, eu determino como eu vou reagir. Amém? Porque a alma é sua, você que possui. Não é ela que possui você. Eu estou assim porque minha alma está abatida. Não, você que manda nela. Amém? Então a gente tratou sobre tudo isso e eu escolho no que eu vou pensar. E aí, lá em Romanos 5,5, abre para mim, por favor. Quem achou, diga glória a Deus. Bom, lá em Romanos 5,5 vai ter: ora, a esperança, e aqui é Elpis, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E essa palavra aqui, ela é a que eu mais gosto, porque ela diz uma coisa na sua definição. Elpis é de uma palavra primária, elpo. Amém? Rodrigo, mais ou menos? Tá bom. 2026 a gente vai ter um curso, né? Em nome de Jesus. A gente está no YouTube fazendo essa vergonha. Então, o que significa essa palavra elpo? Ela significa antecipar, usualmente com prazer. Agora era a hora do glória a Deus, aleluia. Vou dizer para você o que esperança significa no original. Antecipar, usualmente, não é uma vez só não, usualmente com prazer. Ou seja, o que é pré-ocupação? É me ocupar antecipadamente. Tem uma notícia, eu me pré-ocupo, certo? Tem uma conta para pagar na segunda-feira, dá para pagar hoje? Não. Então é problema de quem? Do Cláudio de amanhã. O Cláudio de hoje não tem nada que ele possa fazer. Então eu não vou me preocupar se eu não posso pagar a conta hoje. Amanhã, o Cláudio de amanhã vai resolver a conta, tá certo? Isso é preocupação. Eu estou me ocupando de um problema de amanhã. Eu estou me preocupando. E o que é esperança? É uma pré-celebração. Eu estou celebrando hoje o prazer que eu vou ter amanhã. Vou te dar um exemplo. Você está trabalhando nesse calor do Rio de Janeiro, mas suas férias são em fevereiro. O que você faz? Você se pré-celebra. Você fala assim: tá quente aqui hoje, mas em fevereiro eu estou na praia. Amém? Eu pré-celebro, porque se eu tenho expectativa do bem, eu pré-celebro. Se eu tenho expectativa do mal, eu me preocupo. Não se preocupa não, querido. Se ocupa amanhã. Amém? Lá em casa a gente fala muito isso. E aí, como é que vai ser isso? Eu falei: isso é do Cláudio de terça-feira. O Cláudio de hoje, pelo amor de Deus, né? Às vezes eu encontro uma ovelhinha numa festa. Vou dar a dica aqui, hashtag.
encontra a ovelhinha na festa. Eu vou para a festa com a agenda? A secretária está na festa? Eu vou lembrar do que você marcou comigo? Então não me preocupa, não. Amém, querido? Se eu estou na festa, eu estou celebrando. Pastor, eu preciso falar com você de um problema na terça-feira. Na terça-feira o Cláudio vai te ouvir. O Cláudio hoje está na festa. Ajuda, porque está roubando, matando, estou na festa. Amém? Por quê? Porque você está me preocupando. Não vou resolver nada, né? Você não vai me contar um negócio na hora, né? Aquele amigo, todo mundo tem. Me lembra que eu tenho que te contar um negócio muito sério. Gente, perturbação. Isso é perturbação. Eu vou me preocupar para lembrar você do que você quer fazer, porque tu quer se livrar do problema em mim. E aí tu tá me preocupando, me dizendo que vai me dar o problema na terça-feira. Terça-feira tu me liga. Não é verdade? Agora, se for bom, pode falar, pastor. Sábado vai ter um churrasco, pastor. Aí eu já vou pré-celebrar. Agora, preocupar eu não quero. Amém? Ficou a dica? Se me encontrar na festa, só celebração. Amém? Glória a Deus. Não faço gabinete em festa. Amém? Glória a Deus. Pior não é... Desculpa aqui, só um desabafo. Pior não é a ovelha. Pior é o cônjuge da ovelha que não vem na igreja. Aí aproveita que te viu ali, sabe que tu resolve o problema do cônjuge dele e fala assim: pastor, que bom que eu te encontrei aqui. Eu por dentro celebrando. Quer nada com a hora do Brasil, não vem no culto, não faz gabinete, não lê a Bíblia. Aí pega a tua festa para te preocupar. Não faz. Amém? Não vou fazer. Médico não dá consulta em festa. Delegado não prende em festa. Advogado não faz causa em festa. Então pastor também não faz gabinete em festa. Amém? Glória a Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Obrigado. Fechado esse desabafo. Vamos para a próxima etapa. Então você entendeu que esperança é uma pré-celebração. Só pode ter esperança quem tem fé na palavra. Porque se eu estou vivendo aflição e a circunstância está na minha frente e eu não tenho fé na palavra, eu não tenho como pré-celebrar. Eu preciso crer no dono da palavra para dizer, eu vou pré-celebrar porque ele me deu. Mais ou menos quando você era criança, e se seu pai era um pai normal, tá? Porque a gente sempre tem os atípicos diferenciados, né? Mas se ele era um pai normal, ele dizia para você: no Natal eu vou te dar uma bicicleta. Vai dar. Você chegava pro coleguinha da escola e falava que ganhei uma bicicleta. Minha bicicleta é verde. Eu não vou te emprestar minha bicicleta. Por quê? Porque você já está pré-celebrando, porque você confia no dono da palavra. Não é verdade? Então o que é esperança? É a pré-celebração da palavra que você confia. Amém? E por que eu preciso disso para andar em descanso? Porque se eu não confio nessa palavra e eu não estou celebrando, eu vou falar aqui, porque minha esposa não está aqui para salvar vocês. Você é só uma galinha da Angola. Amém? Que é aquela pessoa que você pergunta: e aí, como é que estão as coisas? Ah, tô crendo. Quem está crendo está feliz, querido. Tô crendo, sofrendo, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Não. Quem está crendo está celebrando. Quem está crendo, você olha na cara da pessoa e fala assim: como é que essa criatura tá nesse lugar, nessa condição, rindo e feliz desse jeito? Querido, é muito curioso. Nós fomos uma vez na casa de um membro dessa igreja, que assim, eu não estou dizendo, você precisa dividir a sua aflição com alguém, amém? Fica tranquilo com isso. Não é, a gente não é da fé e nega o fato, não. É só a postura que a gente tem. E essa pessoa está sempre alegre aqui na igreja. E eu olhava e falava, tudo bem na vida dela, né? Aí descobri, alguém foi lá na casa da pessoa e veio: pastor, fui na casa da pessoa, ela não tem geladeira. Gente, como é que se vive sem geladeira? No Rio de Janeiro, em Campo Grande. Mas tu não vai dizer nunca. A pessoa está sempre arrumada, bonita, feliz, ajudando os outros, trabalha ajudando os outros, e não tinha geladeira. E eu falei: meu Deus, ela tinha que ter avisado, né? Aí vamos resolver esse negócio.
Mas ao mesmo tempo eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa não tem geladeira e trabalha na igreja na parte que ajuda pessoas. Eu me julguei, você tem chance agora. Eu me julguei. Sem geladeira em Campo Grande, a minha cara eu não sei até onde eu ia conseguir estar feliz. Cara, normal, tudo certo. Mas quando fui falar com ela, meu pai vai dar, né? Aí papai usa uma mula e a gente resolve. É que eu falo assim pra minha mulher, né? Que eu ralo, a Lê também é assim. Rala, faz, se empenha para agradar a pessoa e quando dá, aí o mérito vai todo para Deus. Eu não posso competir com Deus, né? Eu tenho que aceitar, meu filho, mas usou uma mula. Minha mulher eu faço, pago, compro, levo, embrulho. Aí ela chega, obrigado papai. Eu falei, agradece a mula. Também, né? Não tira o mérito de Deus, não. Mas volta pra cá, desculpa o segundo desabafo. Mas o que eu quero dizer pra você é que, na realidade, essa pré-celebração só tem quem confia. E como é que eu vou andar em descanso se eu não pré-celebro? Eu preciso pré-celebrar, querido. E aí é o que eu falei. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, passou 10 anos. Eu estou abatido. Eu não sei se eu creio mais na promessa. Aí eu vou te dar um bizu. Bizu pode falar, né? Pode. Eu vou falar um bizu. Deus que te deu a promessa hoje, que está aqui com você hoje, também está lá nos 10 anos. Então, se daqui a 10 anos tu vai questionar, para ele não é novidade. Ele já está vendo que a tua fé de hoje não é verdadeira. Tu só está empolgado. Amém? Então você está dançando hoje que Deus deu a promessa. Mas daqui a 10 anos não aconteceu. Você vai ser como Abraão, que permanece dando graça, ou você vai resmungar? Deixa eu dizer, tu não vai pegar Deus de surpresa, porque Deus de hoje está lá também. Então quando tu está pulando aqui, ele está olhando, está falando assim, quero ver daqui a 10 anos. Lembra de Jesus? Pedro, eu morro contigo. Tu vai me negar 3 vezes, criatura. Eu já estive lá. Eu estou vendo que isso aí é tudo empolgação. A tua fé é para agora. Daqui, quando o negócio apertar, tu vai me negar. Jesus esteve lá com Pedro no dia da promessa, mas esteve lá no dia da negação também. Então, quando tu for reclamar da promessa de 10 anos atrás, pensa 2 vezes. Porque o Deus que deu a promessa está lá. E Ele está vendo tudo no mesmo dia. Ele está vendo tudo no mesmo tempo. Então, a perseverança na esperança, ela é o seu futuro antecipado. Se eu vou questionar daqui a 10 anos, é novidade para mim, mas Deus já sabe. Então, não interessa quanto tempo está demorando a tua promessa. Mantenha a mesma alegria. Porque senão, aquela dancinha daquele dia foi por água abaixo. Deixa o teu cérebro assimilar isso. Porque a gente não é atemporal, então a gente fica como assim? Mas Deus está no meu futuro. Ele sabe se o que eu estou falando aqui eu vou manter, se é fé de verdade. Então a minha esperança, ela é demonstrada como? Na minha celebração agora e quando não está acontecendo. Porque quem aqui não recebeu uma promessa que está demorando? Quem aqui esperava que fosse mais rápido? Embora a gente também às vezes é surpreendido, né? Achava que ia levar 10 anos, foi um sopro. Mas eu preciso entender que a esperança me mantém no lugar de descanso. Como? Quando eu pré-celebro aquilo que eu creio. Então esperança não é um lugar passivo. Estou encostado no barranco esperando o mundo acabar. Eu espero. Não. O esperar em Deus é ativo. Tudo meu é ativo, né? Descanso é ativo. Eu não gosto de nada parado. Não gosto de água parada não, porque dá dengue. Mas é ativo. Eu tenho que me empenhar. Porque a circunstância vai estar na minha cara dizendo uma coisa. O boleto vai estar lá dançando para mim. Me paga e pode não ter. O laudo do médico está falando o contrário do que a palavra diz. Eu vou ser passivo? Não, tem que ser ativo. Falou de doença, eu tenho que pensar na cura. Falou em falta, eu tenho que pensar na provisão. Amém? Falou em morte, eu tenho que pensar em vida eterna. Por quê? Porque eu tenho que pré-celebrar o que virá.
o que a palavra diz. E se eu não pré-celebro, eu não estou crendo, eu não estou esperançoso. Porque quem está esperançoso, celebra. Quem está esperançoso, dá a última palavra. Quem tem esperança, não trata o tamanho do problema, mas trata o tamanho do Deus que serve. Amém, querido? Então eu preciso ter esperança ativa para eu viver em descanso. Então, onde deve estar a nossa esperança? E agora começa o culto de 10h30. Amém? Até aqui foi retrospectiva. Onde deve estar a nossa esperança? Abre lá em Salmo 46. A nossa esperança, ela precisa estar no lugar certo. Porque tem gente que fala assim, eu tenho fé. Mas fé em quê? Às vezes vai orar e fala assim, Deus, eu sei que tu vai fazer. Mas Deus falou que ia fazer aonde? Ou é só tua alma que quer? Não, querido, eu tenho que ter a minha esperança e a minha fé tem que ser na palavra do dono da esperança. Eu não posso ter esperança achando que o que eu quero é esperança. Ah, não, eu tenho esperança que vai ser assim. Baseado em quê? Baseado nas vozes da sua cabeça, como diz minha filha? Que às vezes eu falo uma coisa e ela fala, pai, vozes da tua cabeça. Bom, eu tenho que ser baseado na palavra de Deus. Por exemplo, eu não posso ter esperança que não vai ter guerra no mundo. Porque a palavra de Deus diz que vai piorar. Eu não posso ter esperança que a igreja de Cristo na terra não vai ter baque, porque a palavra de Deus diz que vai ter, que muitos vão querer ouvir só o que querem, não vão querer ouvir a palavra. Então eu não posso ter esperança em algo que Deus não falou. A minha esperança tem que ser baseado naquilo que Deus diz. Amém? E aí Salmo 46 vai dizer, onde deve estar a nossa esperança? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, a palavra diz que Ele é nosso refúgio. O que der de errado, a gente tem um lugar para ir. Amém? Quando der tudo errado, corra para as montanhas, a gente tem um lugar para ir. Amém? E é a nossa fortaleza. Fortaleza é um lugar de proteção. Nós nos escondemos nele e somos fortalecidos nele. Foi o que a gente viveu na pandemia. O caos lá fora, mas a gente guardado aqui dentro. Amém, queridos? Por quê? Porque a gente tinha um refúgio e tinha uma fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Então tem tribulação, mas tem socorro. Portanto, diga comigo, não temeremos. Isso é esperança. Tá lá no meio da tribulação, tudo dando errado. Aí ele diz, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem da sua fúria e os montes se estremeçam, ainda que tudo tenha errado lá de fora, eu tenho um refúgio, uma fortaleza. Então você está entendendo que não é ausência de problema. É só que no problema eu tenho um esconderijo. Eu tenho um lugar que me protege. Essa é a minha expectativa. Então no meio da tribulação eu posso olhar para a tribulação ou para o dono da minha esperança. O jornal está dizendo vai dar tudo errado. Eu não sei você, mas as últimas notícias do cenário mundial são bem sérias para países subdesenvolvidos. Porque os grandes estão... Quem já brincou de war? A gente está num jogo de war, querido. Então os grandes estão fatiando o mundo. Quem vai invadir o quê? Não estou entrando em política aqui não. Só estou dizendo que uma coisa gera consequência da outra. Eles estão fatiando o mundo. Nós não estamos nessa posição, resguardados. Aonde vai estar a nossa confiança? No nosso governo? No nosso exército? Não. Nas nossas armas? Não. A nossa confiança está no nosso Deus. Porque ainda que estremeça tudo, ainda que dê muito complicado, nós estamos guardados em Deus, embaixo das suas asas. Você está entendendo isso? Porque não há uma promessa que Deus 2026 vai ser um ano de paz. Não, querido, tem Copa do Mundo, tem eleição, né? As últimas eleições foram desastrosas, separaram famílias, né? Tem gente varejando chinelo no outro aí.
O Júnior falou, antigamente só quem voava chinelo era a mãe da gente, agora está todo mundo voando chinelo. A gente não tem promessa nenhuma de paz do lado de fora. O mundo está sem controle. Mas por que a gente vai andar em paz e descanso no meio disso? Porque a gente tem um refúgio e uma fortaleza. O que a gente vai fazer é trazer o máximo de gente para esse refúgio. Amém? E aí ele diz, ainda que esteja tudo assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo, ou seja, finalização à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros dos fogos. O que ele diz no 10? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Está falando sobre falta de problema? Está falando sobre falta de tribulações? Não, pelo contrário. Ele está dizendo aqui no versículo 8, que assolações efetuou na terra. Assolações são assombros, cores que vão assombrar o mundo. E a gente vai estar quieto nele. Aquietai-vos e vei, que pode ser grande e gigante, mas o teu Deus é maior. Querido, esse é um nível de maturidade e confiança que só tem quem tem relacionamento e experiência. Não pode ser o Deus da sua tia. Não pode ser o Deus do seu irmão. Deus de Jacó. Não, é o teu Deus. Se não for o teu Deus, se você não lembrar do leão e do urso que você já enfrentou, se não tiver experiência, pode ser que você não suporte. Mas eu te convidei aqui hoje para você ter lembrado das suas experiências. Você já teve, você está aí questionando por que não aconteceu até hoje, mas está esquecendo de tudo que já aconteceu que você nem esperava. Dos milagres que Deus já fez na tua vida. De quando você chegou para Ele que você não conseguia fazer um monte de coisas sobrenaturalmente você começou a fazer. Do quanto Ele te prosperou, do quanto Ele te curou, do quanto Ele salvou a tua família. Tudo isso é assombroso também, querido. E você está olhando só para o barulho do mar, para o barulho do vento? Não! Eu te chamei aqui hoje para você lembrar do leão e do urso que você já enfrentou. Para lembrar do arroz de terceira que você era quando você chegou para Jesus. Que não tinha nem jeito, nem forma. Mas agora isso banalizou. Porque agora o problema é grande. O problema não é maior do que o Deus que resolveu tua casa, tua saúde, tua provisão. É o mesmo Deus. Então para de olhar para aquilo que não aconteceu e começa a pontuar o que aconteceu. Porque eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trazer a lembrança aquilo que me dá esperança. O que é que eu tenho que trazer para minha cabeça? Aquilo que me faz pré-celebrar, não o que me faz preocupar. Mas como será? Como será? Como será? Não, querido, deixa o como será para o de amanhã. Eu não estou falando você procrastinar soluções não, tá? Mas aquilo que você não pode fazer hoje, não vai poder fazer hoje. Amém? Porque às vezes a pessoa está nas férias pensando na volta às aulas. Não, querido, pelo amor de Deus. Vai para as férias, volta 2 dias antes e compra material, ou compra antes de ir. Agora lá, aproveita onde você está. Naquele lugar, vive o seu dia. E eu estou falando para você de alguém que está com a cabeça sempre à frente, tá? Nesse sentido, eu ganhei até uma meinha essa semana aqui, dizendo que eu não sou dessa terra. Uma meia com um disco voador. Falei, gente, estou tão feio assim que estão me chamando de extraterrestre. Não, pastor, o senhor não é dessa terra, não. O que o senhor vê lá na frente, realmente, eu vivo pensando lá na frente. Mas assim, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso resolver. Por quê? Porque eu tenho que pré-celebrar. Eu tenho que ter esperança, queridos.
quando tudo dá errado, quando tudo dá problema, quando não é como eu queria, quando a minha oração não está respondida, eu tenho que ter esperança. Porque se eu não tiver essa esperança, eu não suporto. Eu não vou aguentar. Aí eu vou estar o quê? Desesperado. Alguém sem esperança, preocupado, ansioso. Que o que é ansiedade? É a necessidade de resolver o problema de amanhã hoje. A ansiedade é gerada por coisas não resolvidas. E querido, deixa eu dizer uma coisa que a igreja ensina. Sabe quando vai acabar a demanda da igreja? Quando a gente for encontrar com Jesus na terra, no céu. Porque demanda da igreja é uma coisa de louco. Outro dia eu estava conversando com o pastor, falei, quanto melhor você fizer, pior vai ficar a tua agenda. Porque se tu atender mal o gabinete, a fila cara. Para a fila. Ah, não, o gabinete do pastor é muito ruim. Mas se tu faz lá o teu melhor, no dia seguinte você olha, tem 10 na fila. Situação. Então vai acabar a demanda? Não. Vai acabar a obra? Não. A igreja vai crescer, vai ter que fazer outra coisa. Não vai acabar a demanda nunca. E se eu não fechar na hora que eu tenho que parar e disser, isso eu vejo amanhã? Eu não vou, porque todo dia tem demanda. A gente agora mudou os expedientes da igreja. É uma luta, querido. Porque a gente agora, avisando a todos também, é de 9 às 6 o expediente. 18 horas, encerrou o expediente. O pessoal passa o dia. Só abre a igreja de novo às 19. E aí acontece, 18 horas não tem demanda? Tem um monte. Por quê? Porque a ovelha saiu do trabalho. Ela quer ser atendida depois do trabalho. Mas o médico atende depois do trabalho. O dentista atende depois do trabalho. O psicólogo atende depois do trabalho. Por que o pastor tem que atender depois do trabalho? Por que você não sai no horário do trabalho igual que você vai no médico, vai na delegacia, vai no advogado? Todo mundo vai no horário do trabalho. Pastor, eu só posso depois das 8. Eu falei, depois das 8 eu acabei o meu expediente. Eu vou cuidar da minha família. Já desabafei 3 vezes hoje, né? É porque eu tenho que descansar também, irmão. Amém, irmão? Mas eu entendo que você pense isso. Mas no médico você avisa no trabalho, olha, eu tenho uma consulta. Pastor, gabinete é consulta, querido. Fica livre, é só acertar a palavra, amém? Eu tenho uma consulta. Quando eu vou orar, sabe o que eu digo para você? Que eu estou em reunião. Porque se eu disser para você que está orando, tu acha que pode interromper. Porque Deus está lá, né? Você vai falar, pastor, é rapidinho. O pessoal que trabalha comigo sabe o quanto é duro falar esse rapidinho para mim na minha hora de oração. É rápido, não, eu estou em reunião. Reunião tu não liga. Todo mundo respeita a reunião. Não é verdade? Ajusta as palavras. Chegou na sua casa, você tem igreja. Vai dizer para o parente ímpio que é igreja, eu tenho um compromisso. Porque ele não entende que você tem compromisso com Deus. A igreja, todo domingo na igreja, agora fala assim, querido, desculpa, você chegou sem avisar, eu tenho um compromisso às 7. Tá tudo bem, ajusta as palavras. Pastor, o senhor pode me socorrer hoje? Não, tem cinema com a minha esposa. A pessoa vai ficar brava. Eu tenho um compromisso. Eu não posso adiar esse compromisso. Por quê? Se eu não for no cinema com a minha esposa, em vez de eu cuidar do seu divórcio, eu vou cuidar do meu. Entendeu? Então ajusta as palavras, querido. Fecha aí, hashtag fica a dica. Amém? Porque tem coisa que as pessoas não respeitam, não. Aí a gente tem que explicar. Então, voltando, ter quarto desabafo. Eu estou contando aqui. Então, isso tudo é para dizer para você que eu preciso saber onde eu deposito a minha esperança. Então não adianta você depositar a sua esperança na sua vontade, né? Aí as pessoas têm esperança em umas coisas que não faz nenhum sentido. Não, vou dar um cheque pela fé. Tem alguma coisa para entrar combinada? Tem contrato assinado? Não, querido. Então, está baseado em quê? Eu preciso ter uma fé, e a minha esperança tem que estar baseada na palavra de alguém. De preferência da de Deus, que não é homem para mentir. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque essa esperança baseada em nada é vontade, é capricho, é desejo. Eu preciso ter uma base. Não, eu estou estudando, eu estou me empenhando, eu vou passar no concurso, uma boa esperança. Faço nada. Deus vai me ajudar. Não, o Espírito Santo vai me ajudar. Querido, o Espírito Santo ajuda, não faz prova para você não.
Ou se não tiver material lá para ele pegar, não tem o que ele fazer, não. Você está entendendo? Eu preciso dar material baseado em algo. Porque senão não é esperança. Aí você vai se frustrar e vai pensar que Deus frustrou você. Deus falou com você? Não, então é seu capricho. É desejo seu. Pastor, eu sou missionário, eu vou para o Japão. Está fazendo a língua japonesa? Já estudou a língua japonesa? Então não vai não, querido. Ah, não sei por que nada dá certo. Porque isso não é esperança, isso é capricho. Agora a esperança, Deus me falou, está lá na palavra. Deus falou, olha, se honrar pai e mãe eu vou viver muito. Isso não é esperança, isso não é capricho. Você está honrando seu pai e sua mãe, quando o médico vier com laudo, você vai dizer, não, está enganado. Eu honrei meu pai e minha mãe, e Deus me prometeu que eu vou viver muito. Isso é esperança, baseado numa palavra. Foram esdrúxulos, mas você vai guardar. Porque tem versículo que a gente fala muito sofisticado, tu não lembra nada depois. Fala que o culto foi uma benção, sabe nem o que falou. Aí esse aqui fala, esse foi o culto que ele falou, que mulher tem que ir para o teatro à tarde. Aí tu vai lembrar. Tem que ter um time de futebol. Já escolhe algum aí e vai torcer. Amém? Porque não vai arrumar nada no balé não, fica tranquilo. Amém? Então, o que eu quero dizer para você? Tem que ser baseado numa palavra. Tem que ser baseado na palavra de Deus. Eu não vou andar em descanso se eu não tiver esperança. E eu não vou ter esperança se eu não tenho uma palavra para me agarrar. Então, agarra numa palavra de Deus. Guarda ela, protege ela, ampara ela, não desiste dela, persevera nela. Para quê? Para que o Deus do futuro não veja a sua falta de fé. Amém? Porque você não sabe o que ele está vendo lá na frente. Mas ele está lá. Para saber se você vai negar ou se você vai manter. Então, o que você veio fazer aqui hoje? Você veio saber que a sua esperança, ela tem um lugar para ser depositado. Aonde? No meu refúgio, na minha fortaleza, no meu baluarte, no lugar aonde eu tenho uma palavra e aonde eu estou agindo à altura dela. Esses dias tivemos um atendimento também de uma pessoa que recebeu uma palavra não sei quantos anos atrás e ela não está se cumprindo hoje. E aí a gente perguntou, você guardou essa palavra? Não, ela recebeu a palavra e foi usufruir. Não, querido, não é assim não. A gente tem que guardar essa palavra. Por quê? Porque o leão, o diabo, ele está ao nosso redor, como se fosse o leão. Ele está ali pronto para roubar, matar e destruir. Ele veio roubar, matar e destruir, querido. Você acha que você recebeu uma palavra, não guardou ela, ela vai estar lá? Não. Se eu te desse uma joia, você ia deixar em qualquer lugar? Agora, se você deixou jogado e alguém roubou, você vai poder reclamar para quem te deu? Não. Você recebeu uma palavra, caixinha de veludo, na gaveta, trancada. Vamos guardar, vamos preservar essa palavra. Vou contar para quem não crê? Não. Vou preservar, vou guardar. Vou me associar errado com quem não crê? Não. Vou negar o que eu recebi? Não. Eu só vou ter esperança enquanto eu guardar aquilo que eu recebi. Então esse culto de agora, se você quiser entender melhor sobre a palavra esperança, eu falei no culto de 8h30. Eu dei a base. Mas o que eu quero que você guarde agora, para viver essa pré-celebração, eu preciso guardar, eu preciso depositar. Então o título desse culto é Onde eu deposito a minha esperança. Eu preciso saber onde eu coloco. É igual o seu dinheiro. Eu dou para você 100 mil reais e falo, olha, aqui para você comprar um carro. Se você deixar na conta corrente, daqui a um ano você compra o carro? Não rendeu. O carro aumentou de preço, você não compra. Se botar na poupança, compra? Não compra. Porque a poupança não está pagando a inflação. O carro vai estar mais caro. Você vai ter que aplicar no lugar certo, para que daqui a um ano essa promessa se cumpra. Você está entendendo o paralelo? Aquilo que você recebeu de Deus, você não deposita em qualquer lugar. Você não bota embaixo do colchão. Você não enterra o seu talento. Você deposita no lugar que tem rendimento, no lugar que é investimento.
Então, eu tenho uma promessa. Deus me disse, vou pegar no pé das mulheres de novo. Deus me disse que você vai ter um executivo, vai viajar muito. Aí você fica parado. Não aprende a andar, não aprende a se vestir, não aprende a comer com os talheres certos. Executivo vai olhar para você? Não, a promessa está lá. Agora você depositou bem? Não. Não, você tem que investir naquilo que você crê. Você está crendo para algo? Então começa a investir. O carro está chegando e a garagem está pronta? Eu preciso fazer, eu preciso depositar no lugar certo. E o lugar certo para eu depositar a palavra que eu recebi, a minha esperança é onde? É na palavra de Deus. Não é na palavra de homem não, que você vai se frustrar, hein? Você vai se frustrar na palavra de homem. Porque Deus não é homem para que minta, mas o homem não é Deus para se manter fiel em tudo. Amém? A gente tem que inverter às vezes alguma coisa. Então, creia na palavra de Deus, acima da palavra dos homens. Eu lembro que quando eu assumi essa igreja, eu não tinha experiência nenhuma, querido. Eu tinha ministrado 5 vezes na minha igreja. Olha a bomba que Deus mandou para vocês. 5 ministrações. Engolindo sapo, bendito na entrada, bendito na saída, ressurreição dos mortos, batismo do Espírito Santo e mais uma. 5 ministrações. O pastor daqui era Marcos Honório Júnior, um dos professores mais tarimbados do Verbo da Vida. Vomita versículo, fala a palavra como ninguém. Deus me mandou para cá. Aí eu lembro que o pastor Alex, já era meu amigo nessa época, ligou para mim e falou assim: eu só tenho uma pergunta para te fazer. Quem falou com você? Aí eu: fica tranquilo que foi Deus. Eu não vim para cá sob a palavra de homem nenhum. Deus usou o pastor Egmilson para me enviar. Mas o pastor Egmilson também ligou para mim, deu uma notícia, mas ele tinha um trato com Deus. Eu não sabia. Aí ele acabou de dar a notícia, eu desliguei. Aí liguei de novo para ele. Eu falei: Edmilson, só uma coisa. Eu já sabia. Aí ele falou: que bom, porque foi meu trato com Deus. Você só iria se você já soubesse. Quem falou comigo foi Deus. E não teve aflição? Teve. Teve humilhação, 2 anos de humilhação nesse lugar. Fui humilhado de tudo quanto é jeito. Doeu? Nem um pouco. Por quê? Porque eu tinha esperança. Eu sabia que a gente tinha me dado a palavra. Fui humilhado de tudo quanto é jeito. Ia para casamento, não tinha mesa para eu sentar. Ia para aniversário de criança, tinha que ficar até o final em pé para cantar, para orar no final do bolo. Aí eu comecei a dar uns desabafos no culto, aí melhorou. Mas saí ali na frente, tinha uma rodinha de todo mundo combinando de ir para a pizzaria. E eu tinha que pedir licença para entrar no carro, humilhado. Doía? Nada. Por quê? Porque eu tinha uma esperança. Eu sabia que a gente tinha falado comigo. Estava nem aí para as pessoas. Eu sabia que a gente tinha me enviado para cá. E você? Você sabe quem te enviou? Você sabe na palavra de quem você está baseado? Você está baseado na palavra do seu marido? Da sua mãe? Da sua esposa? Isso não se sustenta não, querido. Você quer ter esperança? Na palavra de Deus. Ah, mas foi o profeta que falou. Mas você soube na hora que ele falou se era Deus ou não era. Não vem que não tem, que você sabe. Se é a alma que acalentou, se foi o Espírito que mexeu. Então, se a palavra é de Deus, confia e não negocia. Amém? Então, eu posso ter esperança na palavra de homens? Não. Posso confiar, dependendo do caráter, etc. Mas ele pode falhar. Agora, se eu vou depositar a minha esperança, existe um único lugar para eu depositar a minha esperança e viver em descanso, independente do que acontecer. Esse lugar se chama Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.